Deus é bom demais! Mais um dia começando. O meu nome é Hugo Jordão e o tema do devocional de hoje é Fé para depender de Deus. Em Juízes, no capítulo 6, verso 17, está escrito: Contudo, Gideão replicou: Se encontrei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu quem de fato fala comigo. Nós vimos no devocional de ontem que o anjo do Senhor chama Gideão para que, através dele, Israel vencesse os midianitas. E lá no verso 17, Gideão pede então um sinal para Deus para que ele tivesse certeza de que se tratava realmente do anjo do Senhor. E ele pede para que o Senhor lhe espere. Olha só que doideira. Ele pede para que o Senhor lhe espere para ir buscar uma oferta que lhe seria apresentada. Então Gideão ia buscar uma oferta e ia apresentar essa oferta para Deus. E aqui fica claro então que Gideão conhecia o Deus de Israel. Gideão sabia que Deus se manifestava muitas vezes com fogo, consumindo os holocaustos ou consumindo as ofertas. E é isso que ele esperava do Senhor quando ele decidiu ir lá buscar. E em sua infinita misericórdia, olha só que engraçado isso, Deus aceita, Deus aquece o pedido de Gideão. E ele diz o seguinte, abre aspas, esperarei até que voltes, fecha aspas. Olha só que curioso, gente. Meu irmão, eu não sei você, mas só com isso aqui já dá para ficar chocado. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Criador dos céus e da terra, ficou esperando um simples lavrador ir buscar suas ofertas para comprovar que ele, Deus, se estava falando com Gideão, de fato era Deus. Doideira isso, né? Mas olha só, então, de fato, o Senhor se manifestou com um fogo e consumiu a oferta que Gideão havia apresentado. Isso é muito bom. E nesse momento, então, Gideão cai em si e vai exclamar: Ai de mim, ó Senhor, meu Deus! Eis que vi o anjo do Senhor face a face. Esse está escrito lá no verso 22. Provavelmente Gideão conhecia o que Deus havia dito a Moisés lá em Êxodo, no capítulo 33, verso 20. Lá está escrito o seguinte: Não poderás ver a minha face, porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. O interessante, então, é que ele diz praticamente a mesma coisa que o profeta Isaías disse quando teve uma visão de Deus também. Isaías disse o seguinte: Ai de mim, não tenho salvação. Veja só como a afirmação de Isaías e de Gideão é praticamente igual. Só que, apesar dessa realidade, o Senhor vai assegurar para Gideão o seguinte: a paz seja contigo, não temas, porquanto não morrerás. Maravilha, então acabamos de ver que Deus esperou por Gideão, já se manifestou comprovando que se tratava dele mesmo e inclusive poupou Gideão da morte porque ele viu a face de Deus. Eu te pergunto, você quer mais sinais ou já tá bom? Pois então, para Gideão não estava bom não, pessoal. O rapaz era ousado. Olha só, depois de obedecer a primeira orientação do Senhor, chegou o tempo em que a guerra estava às portas, ia acontecer, estava na iminência de acontecer a guerra. E quando Gideão se deu conta de que ele havia sido tomado pelo Espírito de Deus, lá no verso 34, e convocado todo Israel para a guerra, ele dá então uma titubeada e ele pede mais um sinal para Deus. E mais uma vez, o sinal foi realizado diante dele. Será que agora então ele vai para a guerra em paz? Não. Pois bem, mais uma vez não. Gideão ainda não estava pronto, acredite ou não. Ele pediu mais um sinal lá no verso 39, dá uma lida lá. Está escrito assim, ó: Contudo, Gideão suplicou a Deus: Não te irrites comigo, se falo ainda uma vez, fecha aspas. E novamente, Deus deu sinal conforme o pedido de Abraão. Finalmente, depois de obedecer algumas instruções dadas por Deus, Gideão então agora está prestes a batalhar com os seus 300, os 300 de Gideão. Isso você encontra lá em Juízes 7:7. Entretanto, Deus que sonda os corações e as emoções vai dizer o seguinte para Gideão, abre aspas, Se contudo tens medo de atacá-los, desce ao acampamento com teu servo Purá e escuta o que dizem. Tu então ficarás animado e terás coragem de atacá-los, fecha aspas. Isso está lá em Juízes, no 7, verso 10 e 11. Pois então, Gideão estava com medo, pessoal, mas ele decidiu seguir, entre aspas, a dica de Deus.
E ele realmente ficou extremamente encorajado depois que ouviu aquilo que eles estavam conversando. E Gideão e seus guerreiros vão então avançar agora contra o exército inimigo, e o desfecho você já pode imaginar, né? Israel, com apenas 300 soldados, vai vencer a guerra contra os inimigos, que eram milhares, eram muito mais. E sim, esse homem que pediu tantos sinais a Deus está lá, citado no capítulo 11 de Hebreus, entre os grandes homens e mulheres de Deus de fé. Gideão, pessoal, foi lembrado e reconhecido como um grande homem de fé. Eu confesso para vocês, pessoal, que depois de tantos devocionais aqui que eu já abordei sobre o tema de fé, nessa última série que a gente está fazendo, a história de Gideão é a história que mais se aproxima de mim. Eu me identifiquei com as fraquezas dele, sabe? E depois de tudo que eu disse então até agora, a pergunta que você deve estar fazendo é o seguinte: por que então, Hugo, que Gideão é considerado um herói da fé? A fé dele não parece uma fé de super-herói. A fé dele é muito mais parecida com a minha, ou até com a sua fé que está me ouvindo. E eu quero então fazer 3 considerações para responder essa pergunta de por que Gideão está no hall da fama da fé para Deus. E vamos lá, a primeira consideração é a seguinte: não depende de você, meu amigo. Gideão, ele era um lavrador, ele estava sem esperanças, ele demonstrava dúvidas acerca da bondade e da fidelidade de Deus para Israel. E devido ao estado de miséria que o povo de Israel se encontrava naquela época, eu imagino ser provável que, dentre todo o povo de Israel, alguém tivesse melhores condições humanas para ser chamado por Deus, melhores do que Gideão. E o fato, pessoal, é que Deus conhece os corações. E porque é Ele quem opera tudo em todos, desde que seja Deus quem escolhe, não vai fazer, então, pessoal, diferença quem é a pessoa. O que importa é quem está chamando. Vamos para a segunda consideração. Também não importa apenas o que você faz, mas como você faz. Olha só, como fazer está intimamente ligado à dependência de Deus. Vou dar um exemplo para esclarecer isso. Se você quer fazer um bolo, mas você não sabe a receita, você então é dependente da receita. E se você decidir fazer sem a receita, o resultado vai ser bem diferente do que se você tivesse feito com a receita, obviamente. Então, você precisa concordar comigo que você precisa fazer as coisas do jeito certo e não simplesmente fazer. Não é sobre fazer um bolo, é sobre fazer um bolo seguindo a receita para que você alcance o resultado certo. Maravilha! Temos então agora a terceira consideração, que é a obediência. Enquanto Gideão passava pelo processo de se fortalecer em fé, pessoal, para conseguir fazer aquilo que Deus havia lhe dito, vez após vez, ele obedecia às pequenas instruções que Deus dava para ele. Eu então, no final, vou concluir que Gideão é um herói da fé, não porque ele caminhou na força do seu próprio braço, mas Gideão é um herói da fé, porque em cada momento de dúvida ou de fraqueza, ele recorria ao Senhor. Ainda que aquilo parecesse meio absurdo ou soasse como incredulidade, apesar da sua insegurança, Gideão estava sempre dependendo de Deus. Isso é chocante. Ainda que ele tenha manifestado inúmeras fraquezas, a atitude de Gideão era sempre a mesma. Ele se voltava ao Senhor, porque ele queria ter a convicção de que Deus realmente estava com ele. E sinceramente, eu não creio que Deus espera que você seja um super-herói de fé, mas eu creio que Deus espera que você dependa dele, ainda que isso pareça insegurança. A dependência é sempre a vontade de Deus para nós. E Gideão, então, é considerado um homem da fé por causa da sua devoção e obediência ao Senhor durante todo esse processo. Como eu disse ontem, pessoal, faça aquilo que Deus te disser para fazer. Mas se estiver difícil, se você está com medo, ore ao Senhor. Peça quantas vezes for necessárias a resposta de como fazer. Oh Deus, me ajuda, como eu vou fazer isso aqui? Deus não tem problema, pessoal, em fortalecer a fé de alguém para que ela consiga fazer alguma coisa que ele mesmo deseja. Aliás, é justamente isso que o Senhor quer fazer conosco. É justamente isso que Deus quer fazer comigo e com você. Deus é um Deus que quer gerar em mim e em você fé para que a gente tenha êxito de realizar aquilo que é a vontade dele. Deus quer que a gente tenha fé. De forma didática,
E para a gente resumir, a história de Gideão nos ensina que ter fé são 3 coisas. Número 1, ter fé é depender do Senhor. Número 2, ter fé é fazer aquilo que Ele diz, como Ele diz. E número 3, ter fé é obedecer. Vamos orar? Ah, Deus, Senhor meu e Deus meu, no nome de Jesus, me ajuda, Pai, a depender de Ti. Me ajuda, Pai, a depositar em Ti toda a minha confiança. Às vezes eu não sei o que fazer, nem tampouco como fazer. Muitas vezes, Pai, eu me encontro diante de 2 caminhos e não sei qual deles tomar. Mas, Pai, no nome de Jesus, tenha misericórdia de mim. E assim como o Senhor fez com Gideão, fortalece a minha fé e cria em mim, Deus, uma coragem para que eu me mova nas Tuas direções. Sobretudo, Senhor, eu te peço fé para que eu possa te obedecer. Não apenas uma direção específica, mas obedecer todos os teus preceitos, de maneira diligente, todos os dias da minha vida. Eu oro a ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. O desafio do dia de hoje é: não fique tentado a fazer as coisas que Deus te pediu independente dele. Peça a ele instruções claras de como fazer e continue então dependendo dele. Compartilhe esse devocional com quem você ama e me siga no Instagram, Hugo Jordão, e Deus é Bom Devocional. E não se esqueça que Deus é bom.